Estamos hoje no dia 2 do mês de Av, um mês que, como todos aqui já sabem, é um mês que marcou a história do povo judeu de uma forma muito dolorosa, muito triste. Várias coisas lamentáveis aconteceram nesse mês, inclusive, sim, o principal, a destruição dos 2 templos de Jerusalém, expulsão dos judeus da Espanha, início da Primeira Guerra Mundial, é isso? Etc, etc e etc. E minha gente querida, sim, é um período onde existem vários costumes, período que existe o costume de não ouvir música, de não cortar o cabelo, de não fazer a barba, na semana de Tisha B'Av. Na semana de Tisha B'Av. Os Ashkenazim costumam mais tempo. Os Sefaradim têm costume de fazer somente na semana de Tisha B'Av. Às vezes, e muitas vezes, acaba se caindo naquilo que eu chamo de ritolatria. E chamo muito a atenção de vocês a isso. Porque eu não quero que o nosso movimento, que as pessoas que estão vindo agora saudáveis, caiam nas visões erradas que tem colocado o nosso povo na situação de não reconstruirmos o templo. A gente precisa realmente, de uma vez por todas, derrubar, desconstruir toda essa loucura que sequestrou o judaísmo, que capturou o judaísmo e colocou o povo judeu nessa situação maluca que a gente está vendo hoje. E acreditem, olhando com os olhos saudáveis do judaísmo, os olhos saudáveis, tudo o que está acontecendo é necessário para desconstruir esse sistema que está aí. Lembra o que o Talmud diz? Diz que o Mashiach nasce no dia 9 de Av. E o sentido disso é figurado, óbvio. Isso significa que a desconstrução envolvida na destruição do templo, essa desconstrução é necessária para se construir algo correto. O templo já estava destruído. Quem destruiu o templo foram os próprios judeus. E hoje, de novo, o que o Talmud diz? A geração que não reconstrói o templo é como se ela tivesse destruído ele. E o pessoal está brincando. O pessoal está brincando. Sim, é um momento importante. Mas não é momento de ficar abatido e ficar chorando. É momento de compreender a importância da desconstrução e participar proativamente dessa desconstrução. Não absorver ideias erradas. Não absorver coisas absurdas. Chamar o absurdo de absurdo. Chamar o lógico de lógico. Chamar o corpo saudável de saudável. E sim, chamar o doente, o enfermo de enfermo. Mostrei para vocês na aula passada. E não tem para onde fugir. Eu sei que tem gente ainda perplexa. Não, mas olha só, os tzadikim, aquele lá e o outro. Eu sei. Mas o profeta Ezequiel, capítulo 34, alguém aqui leu? Alguém aqui leu depois sozinho? Leiam, gente, leiam. Ouve o que eu estou falando, leiam. Ele relaciona a era da redenção final com a descredibilização dos rabinos. Está relacionado, gente. Aí tem gente que vai falar assim, não, mas está falando pastores. Pastor no Tanar, são os rabinos. E para quem ainda tem alguma dúvida, o Zohar,
um dos livros principais da Kabbalah, diz claramente que na era messiânica, terão vários rabinos que na realidade serão erevrav, e fala coisas mais pesadas ainda, serão de raiz espiritual ruim, e que vão fazer de tudo para destruir o próprio povo. Então, sim, é importante a gente mudar tudo isso. Aquilo que vocês viram que eu coloquei lá no banner, importantíssimo. O Maduro, sim, a culpa da pressão internacional contra ele não é da violência dele, não é da desgraça que ele trouxe ao povo, não é dos assassinatos, não é das prisões, não é da ditadura, é do sionismo internacional. A culpa das mulheres que não querem mais ser espancadas por homens no ringue, ou que não querem mais competir com homens, seja lá a título do que for. Lá o pessoal da Argélia, o presidente da Argélia, do comitê olímpico deles, falou que é do sionismo. E eu digo, é mesmo. É do sionismo mesmo. Porque está faltando gás nesse sionismo, está faltando atitude nesse sionismo, ele está fraco, ele está anêmico. O verdadeiro sionismo está lá em Isaías. Quando ele fala, que Adonai fala, eu vou reunir, Mekabetz Nidhei Israel, eu sou Adonai, que reúne os dispersos de Israel. E aí depois ele fala o seguinte, reunirei ainda mais, além daqueles que reuni. Reuniu quando? 1948. Beleza, sionismo, ótimo. Mas cadê os outros? O povo judeu não vai estar pleno, as profecias elas só vão se cumprir se elas forem cumpridas da forma plena. O que dizem as profecias? Não é somente os judeus voltarem para a terra prometida. Não, não. São os descendentes que se desligaram da raiz também. Está escrito em Isaías 44. E se esses rabinos, porque para mim não são, não adianta. Pode ter diploma, pode ter o que for, mas estão fazendo o contrário. Inclusive os rabinos-chefe, viu? Inclusive eles, que para mim não são chefes de nada. São chefes de um esquema que está prejudicando o nosso povo. Vai para a África. Abre as portas para todos aqueles judeus, não só os etíopes. Tem uma multidão enorme ali. América Latina, Portugal. Chega dessa palhaçada de encarcerar o judaísmo, a Torá verdadeira, numa religiãozinha cheia de superstição. Temos que desconstruir, sim, mas todas as partes da profecia têm que ser cumpridas. O retorno de uma multidão que entra para o povo judeu está nas profecias. O retorno de inúmeros descendentes está nas profecias. A divulgação da Torá de uma forma profundíssima está no Zohar, está no Arizal, dos segredos da Torá. E da difusão para a humanidade, de modo que a humanidade, que os seres humanos em geral falem, vamos para Jerusalém porque a Torá está lá. E não blá blá blá.